Olá a todos e a todas, bem-vindo ao canal Geografia em Tudo. Aqui nós temos conteúdo para vocês do currículo normal do ensino médio, preparação para vestibular, concurseiro. O que vocês gostaram de geografia? Estamos aí para fazer, tudo bem? Também vejam as nossas aulas semanais aí de atualidades, tá? Então, seguindo esse desdobramento dentro da sala de aula presencial aqui para esse mundo virtual, tá bom, gente? Sejam muito bem-vindos, meus alunos, ex-alunos, alunas, todo mundo, né? Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito importante, que mexe com o nosso dia a dia, né? Mexe com o horário, mexe também com o tempo, mexe no posicionamento que nós estamos, faz muita diferença onde se a gente está num lugar onde ao norte das latitudes médias ou na linha do Equador. Então nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre o dia da noite e assim por diante, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre os movimentos da Terra, tá bom? Então esse é o nosso assunto de hoje, os movimentos aí da Terra, que são super importantes aí. E os dois principais que nós vamos falar, né, gente? Vocês sabem muito bem, né? É o movimento de translação e rotação, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Não esquece, gente, por favor. Isso aqui é uma aula para ajudar vocês. A coisa mais importante é com o seu professor e professora dentro da sala de aula, tudo bem? Anota, estuda, vai lá e veja o vídeo aí de como estudar. Tem um roteiro legal aí para vocês estudarem algumas dicas importantes. Por favor, gente. Esse tempinho aí de estudo é super importante. Vamos lá falar do nosso tema, né? Os movimentos da Terra, tá bom? Então, nós temos aqui a nossa terrinha. Nossa terrinha, ela pode se movimentar dessa maneira, rotação, e ela pode se movimentar, olha o Sol meu, hein? Olha o meu Sol, pode se movimentar em torno do Sol. Olha o meu Sol aqui, ó, coisa mais linda esse Sol, hein? Ó. Ela pode movimentar em torno do Sol. Opa, cuidado que é um movimento só no mesmo sentido, tá bom, gente? Então, rotação e a translação, tudo bem? Rotação e a translação, tá bom? Esses são os dois movimentos mais importantes para nós, tá bom? Então vamos a eles, tá? Esse é o nosso planisfério lindo, maravilhoso, né? Lembra aí que essa é uma projeção cilíndrica, uma projeção de Mercator, né? Conforme, ótimo para navegação, mas tem uma baita distorção aí dos países que estão ao norte e ao sul, especialmente os europeus aí, os países que estão ao norte ficam bem representados, tamanho, e os que estão na linha do Equador ficam representados de modo real, tá bom? Então, uma projeção cilíndrica, tá bom? Sempre coloco o planisfério para a gente ter essa imagem aí. E lembrando, gente, por favor, essa é a forma real, tá, gente? Depois veja a aula depois de fuso horário, tá bom? De fuso horário. Vai ter até um mapinha aí de fuso horário, tá bom? A rotação, né? A rotação, que é o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Aqui, ó. Isso é a rotação. Então você tem aqui o Sol paradinho, né? Tá o Sol aqui. Então o Sol vai iluminando uma parte da Terra. Então tem uma parte da Terra que fica clara e a outra parte fica escura, tá bom? É um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando em volta de si mesma. O tempo que o planeta leva para completar esse giro é de aproximadamente 24 horas. A gente arredonda, né? A principal consequência é a existência alternada entre os dias e as noites, pois se não houvesse esse movimento, haveria apenas um dia, um lado do planeta, que é extremamente quente, e apenas uma noite do outro lado, seria muito frio. Então, nós temos um movimento de rotação, tudo bem? Mas lembra, gente, que a Terra é inclinada. Então, dependendo da estação do ano, o dia vai ser mais longo no verão, ou o dia vai ser mais curto no inverno. Então, tudo depende também da inclinação e do posicionamento que ela vai estar em relação ao Sol, tá bom? Mesmo tendo dia, o dia pode ser mais curto ou ele pode ser mais longo. Também depende aí da translação, no posicionamento da Terra em relação ao Sol, tá bom? A rotação, ela vai ser responsável, olha só que legal, né? Acabei de demonstrar aí para vocês, é sempre importante uma imagem, dá uma olhada na inclinação, né? Que ocorre, né? E o movimento, ele vai de oeste para leste. Então, por isso que o Sol nasce primeiro no leste. Guarda essa informação para fuso horário, tudo bem? Então, ele faz esse giro. Então, quando ele faz esse giro, né? O Sol nasce primeiro nos países que estão posicionados a leste,
tá bom? E nós temos aí todo esse caminhar, não é o Sol que caminha, entre aspas, né? Mas por efeito da rotação, os raios solares vão caminhando na superfície da Terra, tá bom? Aqui, ó, ou leste, nasce primeiro lá, rotação de oeste para leste, tá bom? Então, de oeste, não perca essa informação, tá bom, gente? A rotação é responsável pelo movimento do dia e da noite, acabamos de falar. O movimento de rotação é muito importante para a manutenção da vida da Terra. Por meio dele, a alternância da exposição da radiação solar, pois se somente uma porção do planeta fosse voltada para o Sol, sua temperatura seria muito elevada, como nós falamos, enquanto a outra porção precisaria de temperaturas muito baixas. Tá? Então, ele faz uma distribuição. Não esqueça da inclinação. E para piorar, né, se a gente fala dos polos, gente, dos polos norte ou polo sul, no verão, né, do hemisfério norte, fica aquele dia, aquele sol tangente, né, fica aquele dia eterno, mas no inverno fica a noite eterna. Então, no inverno fica noite eterna e no verão fica dia eterno. Então tem que tomar muito cuidado também nessa, mesmo, né, com a rotação distribuindo os raios solares aí de maneira mais equitativa, tem esse problema aí da inclinação da Terra, tá bom? E ela é responsável pelos fusos horários. Fuso horário, gente, se o giro da Terra é de oeste para leste, então o Sol nasce a leste no primeiro momento. Então nós vamos para oriente, em direção ao Sol. Então o Oriente é em direção ao Sol, né? Ocidente é no ocaso do Sol. Então nós estamos nesse planisfério aí, nós estamos no Ocidente. Então o dia começa primeiro do lado leste e depois ele termina no lado oeste, tá bom? Então nos fusos horários, os dias adiantados, as horas adiantadas serão para leste e as horas atrasadas serão para oeste. E nós fizemos nós vamos ter uma aula só disso. Nós fizemos uma referência que é o meridiano de Greenwich, tá bom? Então, é a rotação que é a base dos fusos horários, juntamente com os meridianos e as longitudes, tudo bem? Então, nós temos os horários adiantados para leste, porque o Sol nasce lá primeiro, tudo bem? Tudo convenção, tá bom, gente? Poderia ser o meridiano não sei, meridiano de São Paulo, meridiano de Salvador, mas era a Inglaterra mais importante no final do século XIX, tá bom, gente? Londres. A translação é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias e 4 horas e alguns minutos para completá-lo. Esse movimento é responsável direto pela existência das estações do ano. Como o eixo de inclinação do nosso planeta é 23 graus e 27 minutos, há períodos em que os dias são maiores, acabei de falar isso para vocês, que as noites, solstícios de verão, períodos em que as noites são maiores, e os períodos que as noites são maiores são solstícios de inverno, tá bom? Os períodos em que eles possuem a mesma duração, equinócios de primavera e outono, tá? Então, translação, nós temos aí o solzinho, então a translação, ela vai ser ao redor, vai ser ao redor do Sol, tudo bem? Essa é a translação, tá? Então ele que vai ser responsável pelas estações do ano e também pelo tamanho do dia e da noite, tá? Vamos falar desse jeito, tá bom? Aqui, nós temos essa representação. Quando o Sol está incidindo mais no sul, solstício. Quando está incidindo mais para o norte, solstício de verão no norte ou solstício de verão no sul, tá bom? Então, quando o Sol está batendo mais 2 vezes ao ano, bate em cima da linha do Equador, equinócio está bem distribuído, de modo equitativo, os raios solares. Solstício está desigual. Gente, não esquece, se é verão no sul, é inverno no norte. Se é primavera no norte, é outono. Por favor, gente, se tiver algum exercício falando o seguinte, olha, verão no hemisfério norte, outono... Não, gente, os pares são verão e inverno. E outono e primavera, por favor, tá bom? E daí tem as datas especiais. As datas especiais. Por exemplo, no dia 21 de junho, o Sol está batendo mais no hemisfério norte, de modo perpendicular no Trópico de Câncer, tá bom? No Trópico de Câncer. Então vai ser solstício, tá mostrando aí para vocês, ó, solstício de verão no norte e inverno no sul. Opa, nós estamos, por exemplo, vou dar a data de hoje, sem falar o ano. Nós estamos no dia 2 de agosto.
2 de agosto é inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Então, solstício de verão e solstício de inverno. E daí ele vai rodando, como vocês estão vendo aí, o Sol vai bater de modo perpendicular no Equador, no dia 23 de setembro. Para nós, do hemisfério sul, estamos saindo do inverno, então nós temos que esquentar, primavera. E daí, no hemisfério norte, eles vão ter que esfriar, então vai ser outono. Quando chegar lá no dia 21 de dezembro, né, nós vamos ter, no dia 21 de novembro, né, e nós vamos ter o solstício de, lá em dezembro, nós vamos ter o solstício de verão para o hemisfério sul e o solstício de inverno para o hemisfério norte. E daí, lá vai ser muito frio no hemisfério norte, para nós, o verãozão. Ufa, um verãozão, tá bom? Aqui vai ter uma outra imagem, tá? A mesma imagem, ó, sempre vai aparecer essas imagens para vocês, sempre vão aparecer essas imagens, tá? Para vocês, tudo bem? Então, no dia 21 de dezembro, a gente começa a entrar, aí nessa imagem aqui, gente, tá escrito 22 de novembro, é 21 de dezembro, tá bom? 21 de dezembro, aqui a gente corrige na hora, 21 de dezembro, que vai ser o nosso solstício de verão no hemisfério sul. E depois ele vai seguindo, lá no dia 21 de março, o Sol vai bater de novo na linha do Equador. E na linha do Equador, batendo no Equador, para nós estava muito quente, vai ter que ficar um pouco frio, vai ter que ir para temperatura fria. Outono no sul e primavera no norte, tá bom? E por que a translação é responsável pelo quê? Basicamente, as estações do ano resultam do movimento de translação. Para entender como isso acontece, devemos analisar algumas características do planeta Terra, como seu eixo de inclinação. Em alguns momentos do ano, a Terra encontra-se mais inclinada para um hemisfério, solstícios. Quando bate na linha do Equador o raio principal do Sol, equinócio, tá? Outono e primavera. Solstício, diferença de Sol, primavera e verão, não confunda. Esse acontecimento faz com que os hemisférios apresentem características diferentes ao longo do ano, com relação aos fenômenos climáticos e ao comportamento da vegetação e dos demais seres vivos. Por isso que nós vamos ter aqui, gente, as zonas térmicas. Nós vamos ter as zonas térmicas, tá, gente? Por isso tem as zonas térmicas. Pode ver, o Sol, ele bate no máximo de modo perpendicular, de jeito de aquecer mais, né? De modo perpendicular, em ângulo reto, até o Trópico de Câncer, no norte, e até o Trópico de Capricórnio, no sul. Então, por isso essa faixa dos 23 norte até os 23 sul graus vai ser chamada área tórrida. Depois, onde tem uma diferença danada, lá nas zonas temperadas, ou zonas, né, mesotérmicas, tem as 4 estações bem definidas, o Sol tem uma hora que está mais forte e menos forte. Então vai ser uma área que tem as 4 estações bem definidas. E tem um lugar que os raios solares passam pela tangente, nem bate, a partir do grau 66. Tá? Então nem passa, só quando vai passar, então não aquece muito, tá bom? Então são chamadas zonas polares, norte e sul, zonas mesotérmicas norte e sul, e o centro, zonas tórridas ou zona tropical, tudo bem? Aí nós temos novamente das latitudes, né? No Brasil, nosso país, os estados que nós temos aí, né, passa certinho o Trópico de Capricórnio, gente. Então nós temos um pedacinho de São Paulo, o norte do Paraná ainda é tropical, mas grande parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são subtropicais, são de clima temperado, coisa interessante, né? Onde nós temos, na região sul, nós temos as temperaturas, apresentam as 4 estações do ano definidas, né? Depois nós vamos, olha a aula de clima, por favor, tá, gente? E nós vamos fazer exercício aí. Rotação e translação são movimentos da Terra. Dentre as consequências do movimento de rotação da Terra estão a sucessão dos dias e da noite, da rotação, perfeito. Os fusos horários, perfeito. E a formação de correntes marítimas. Acredita, gente, que daí quando tem essa mexida, também faz com que ocorra, tem uma influência térmica das correntes marítimas, mas também quando tem esse movimento, ajuda também na movimentação, na formação das correntes marítimas. Vamos ver qual que é a resposta? A resposta E, 1, 2 e 3. Olha o outro exercício. As causas responsáveis pela ocorrência das estações do ano, outono, inverno, primavera e verão, sobre a superfície terrestre são
A. Inclinação do eixo da Terra em 23 graus e 27 minutos. O seu movimento de translação. Opa, eu acho que já é esse daí. Certeza. Olha lá. A inclinação do eixo da Terra e o seu movimento de translação, que faz o outono, inverno, a primavera e o verão. Tá joia? Aqui estão as referências. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, por nós fazermos essa aulinha de hoje, tá? Obrigado mesmo, de coração. Assistam as outras aulas, assista a aula depois de fuso horário, fazendo favor, assista a aula de fuso horário e tem vários conteúdos, não esqueçam de ver as aulas semanais de atualidades, fazendo favor, tá bom, gente? Então, assiste essa aula e depois já assiste a aula de fuso horário, né? O qual a rotação é responsável. Gente, muito obrigado pela participação aqui no canal Geografia em Tudo. Um beijo, gente amada, e continuando os estudos. Firmeza, hein, gente? Por favor. Tchau, tchau.